Pessoal, boa tarde. Vamos começar, já entendi. Eu queria agradecer a presença de todo mundo para continuar essa conversa pelo período da tarde. Vou, sem mais delongas, chamar para compor a mesa a doutora Luciane, procuradora adjunta da Bahia. Doutora Paula, procuradora adjunta da Procuradoria de Informação do Rio Grande do Sul. Doutora Osimere Brito, gente, eu tive que rir, porque ela não deixa a gente chamá-la de Osimere Brito, é Zizi, já conhecida nossa, procuradora da Bahia. Eu queria agradecer a presença de vocês. É com muita satisfação que a gente faz um evento desse aqui na casa. Nós que estamos aprendendo a acreditar na gestão pública, acreditar que tantas ferramentas estão disponíveis para a gente devolver à sociedade o que eles esperam da gente, entregar para os nossos colaboradores um ambiente que realize os sonhos deles em estar aqui. E, para isso, como foi falado tantas vezes de manhã, a gente tem que investir nessa rede. Uma rede de cooperação onde a gente nada se inventa. A gente pode construir junto. Nós temos exemplo no Rio Grande do Sul, na Bahia. Vocês estão tendo um contato maior com a Zizi aqui no Rio. E quanto que a gente tem conseguido aprender desse processo todo, a gente só tem a agradecer mesmo. Vou passar a palavra para a Lu, que me recebeu semana passada lá, e que foram super gentis. A apresentação passa aí, Zê? Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, é uma honra estar aqui na PGE do Rio de Janeiro. Esse convênio de cooperação técnica entre a PGE Bahia e a PGE do Rio de Janeiro, ele é inédito, inova e traz para as procuradorias uma nova forma de trabalhar, de forma colaborativa, em rede, otimizando recursos. E eu estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada. Tenham paciência comigo, eu não tenho a eloquência de doutor Ailton, nem de doutora Zizi. Como eu conversei com a Juliana lá em Salvador, é difícil para mim falar em público, eu fico nervosa. Mas, eu gosto dos bastidores. Na Bahia a gente fala, eu não gosto muito de me amostrar, não, entendeu? Então, eu gosto mais assim de trabalhar quietinha, mas Zizi me pede as coisas e a gente acaba indo, atendendo ao convite. Acho também importante compartilhar um pouco da experiência da Bahia, da PGE Bahia, em relação à gestão estratégica. Esse nosso caminhar, ele se inicia em 2012, na gestão. Está aí na... Só um minutinho, gente. Não, acho que ele botou na área de trabalho. Aqui. Essa. Pronto. Está aí. Eu fiz uma apresentação, mas eu não sou muito de seguir protocolos. Pode ser que a gente fuja um pouquinho dela. Bom, aí eu já não estou me acertando com o botãozinho aqui, Zizi. Você me ajuda aí. Bom, a gestão estratégica na Procuradoria, ela se inicia lá em 2012, quando nós fizemos o nosso primeiro planejamento estratégico. Nasce de colegas, da ideia de colegas, que para dar conta da complexidade dos problemas que a advocacia pública se via naquele momento, com o aumento da litigiosidade, com as questões complexas das contratualizações no âmbito da administração pública, precisávamos investir em gestão. E quando eu digo precisávamos investir em gestão, e aí eu acho que foi uma sacada muito interessante da gestão que nos antecede, que foi pensar em fazer planejamento estratégico. E, naquela época, lá atrás, em 2012, para nós, que estávamos fora da gestão, era, lá vem os chatos do planejamento estratégico. Eu, com tanto processo para fazer na minha mesa, e eles querem que eu
pare para pensar em planejamento estratégico, eu não dou conta do meu trabalho. E isso foi um processo muito lento, gradativo. E eu acho que aí a educação, a capacitação teve um papel fundamental. E aí eu digo assim, chamando um pouquinho para a minha história, eu sou fruto disso. Houve uma vaga de gestão, de um curso de gestão na Faculdade de Administração da UFBA, e na época eu não sabia muito bem para que eu estava fazendo aquilo ali, não. Mas estava muito tempo sem estudar, falei, não, vou estudar esse negócio de gestão aí para ver o que é isso. Me candidatei, fiz a especialização, depois o nosso centro de estudos fez um contrato com a Fundação Getúlio Vargas, eu fiz todas as capacitações em gestão de projetos, liderança, e aquilo foi... Esse bichinho da gestão, a gente fala que morde, né? E aí a gente começa a ficar assim, falando, não, é a solução, tem metodologia, tem técnica, não dá para a gente ficar batendo cabeça, o mundo inteiro faz isso, por que a gente não pode também fazer? Por que a advocacia pública não pode caminhar? E assim nasceu essa minha paixão por gestão. E como é que surge a GESP já nessa gestão iniciada por Dr. Paulo Moreno, a partir de 2015, que eu estou no cargo de adjunta, que seria como se fosse subprocuradora, e lá na Bahia só sou eu, então eu tive que dar conta de gestão de uma série de outras questões, tudo que envolve a parte de gestão estratégica, não é o operacional, da PGE, fica sobre a responsabilidade do meu gabinete. O meu gabinete, eu tenho uma secretária e um assessor. Esse é o meu gabinete. A gente tem que se virar mesmo. Temos a coordenação de gestão estratégica, que aí nós temos os EPPGGs, aquela sigla, né, mas são servidores concursados do Estado, da carreira de gestão, que nos ajudaram muito e que tem produzido uma revolução nessa troca de conhecimento dentro da casa. E lá, quando eu cheguei no cargo, eu falei, sim, mas vamos fazer o que agora de gestão? Já temos planejamento estratégico, mas precisamos fortalecer a cultura de gestão. Como é que a gente fortalece a cultura? Como é que os colegas internalizam que é importante ter gestão? Que é importante que as ideias que surjam, elas possam ser executadas e possam produzir um resultado e ter uma entrega. Precisa aplicar a metodologia de gestão de projetos. E aí surge a GESP, né? Eu não sei se algum de vocês já conheceu, já fiz essa apresentação, que nada mais é do que tem o objetivo de implantar esse modelo de gestão integrado para a PGE. Ela aqui é um pouquinho do que é a nossa governança lá, né? Nós temos o Conselho Superior, Procurador-Geral, aquele bonitão ali da foto. Temos o controle interno, a GESP, que está aqui no gabinete do adjunto, e nós temos um comitê de gestão estratégica que é formado pelos chefes da Procuradoria. Bom, mas o que seria essa GESP, essa gestão estratégica, né? Nós hoje temos lá um escritório de projetos, o escritório de acompanhamento da estratégia, o escritório de processos organizacionais, um núcleo de gestão de pessoas, a gestão do conhecimento e a comunicação. E como é que ela está dividida? A GESP fica no gabinete do Procurador-Geral e comigo, o escritório de projetos, o acompanhamento da estratégia e o escritório de processos fica com a coordenação de gestão estratégica. Aqui está a nossa parceria com o Centro de Estudos, que fica responsável pelo núcleo de gestão de pessoas e a gestão de comunicação, e aqui a nossa assessoria de comunicação. E o que é que nós, hoje, nesse caminhar, aprendemos? Precisamos de metodologia, né? Sem a metodologia, você não consegue mudar cultura. Quando nós chegamos lá na PGE, nós tínhamos um portfólio com mais de 25 projetos. E não se sabia muito o que é que tinha começado, o que é que tinha acabado, em que fase eles estavam. Tudo era projeto e nada era projeto. Haviam iniciativas lá que já eram processos e continuavam como projetos. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi sanear, né? Aqui só as atribuições do Comitê de Gestão Estratégica da PGE, mas acho que isso eu posso passar. A composição também, como é que está aí. As agendas de reunião que nós temos. Mas isso aqui é o que importa. Nós estruturamos essas unidades para que nós pudéssemos fomentar essa cultura.
Todos esses manuais eles estão disponíveis no site da Procuradoria-Geral do Estado, no site da GESP, é de livre acesso. Então, nós temos metodologias de como se inicia um processo, como faz o termo de abertura. E o nosso escritório de projeto ele vem e fala, olha, está ok, de acordo com a técnica, não está, devolve, precisa ser refeito isso. Estamos formando equipes de gerente de projetos para que eles possam assumir o protagonismo. Mas, assim, eu queria dar o recorte de como é que isso introjecta na Procuradoria. E aí vai muito da alta gestão. Se a alta gestão da casa não se compromete com a importância dessa gestão estratégica, ele naufraga. Nós lá adotamos a seguinte postura. Os projetos precisam estar na metodologia para eles entrarem no portfólio. Primeiro ponto. Segundo, nós precisamos priorizar esses projetos, porque não temos braço e perna, nós somos um órgão pequeno e não vamos conseguir dar conta de tudo. Então, nós fazemos as reuniões para priorizar esses projetos. Mas o mais importante foi que as pessoas começaram a entender que aqueles projetos, aquelas ideias que nasciam e que estavam na metodologia e conseguiam passar pela priorização, eles aconteciam, viravam realidade, saíam do papel, tinham resultado, tinham produto. Então, hoje a gente vive uma realidade que os colegas têm ideias de ações, iniciativas e de projetos também, que podem colaborar com a gestão, mas todos sabem, precisa colocar na metodologia. Tem a reunião de priorização, que o ano passado a nossa reunião de priorização levou mais de 3 horas, os colegas, cada um defendendo o seu projeto, foi um momento muito interessante, porque sabia que precisava ser priorizado para que o projeto realmente tivesse o selo e ele seguisse o seu caminho. Então, nós fizemos essa metodologia, ela está disponível no site, tem todos os formulários. Se vocês quiserem conhecer, está lá no site da PGE, tem um link específico para a GESP. Nós fizemos um modelo de operação das unidades, mapeamos todos os processos, os macroprocessos da PGE, né, tiramos a foto do momento atual. Ainda estamos em fase para construir o to-be, o que queremos, mas isso depende de 3 projetos estruturantes que nós estamos tocando na casa hoje, que são gestão de pessoas, arquitetura organizacional e gestão por desempenho. Esses 3 projetos, eles são estruturantes, eles não passam por esse comitê de gestão para serem priorizados, porque fazem parte das demandas do gabinete do Procurador-Geral e afetam toda a casa e podem realmente mudar, inclusive, a nossa estrutura atual. Hoje, a PGE da Bahia é organizada, nós temos organizada em setores, nós temos o contencioso, nós temos a consultoria, temos a Procuradoria do Interior. Então, pode ser que depois desse trabalho de arquitetura, o nosso modelo mude, não seja nem mais esse. Então, como esses 3 projetos, esses 3 eixos são considerados estruturantes, eles não passaram pela priorização e são tocados, eu sou a patrocinadora de todas, de todos, menos do de gestão de pessoas, que é doutor Ailton, chefe do CEA, porque está lá a unidade, e nós fazemos reuniões de ponto de situação semanal. Isso é uma coisa muito interessante, gente. A realização da fase de planejamento de um projeto e depois essas reuniões de ponto de situação, que a periodicidade você define no planejamento, é o que faz que esse projeto ande. Porque nessas reuniões não tem que um ficar melindrado com o outro, não. Está atrasado, mas está atrasado por quê? Porque eu tive um problema de saúde e eu não dei conta. Tá, então vamos pactuar outra data. Essa data é factível para você? Então pronto, está pactuado. Essas reuniões periódicas é que elas garantem que os projetos caminhem. Porque o que a gente percebe é que, muitas vezes, os projetos, as pessoas têm boas ideias, têm boa vontade e os projetos engasgam. Eles não andam. Aí você não sabe. Se você não acompanhar periodicamente, não vai andar, até para chegar à conclusão de falar, olha, esse projeto é inviável. Nós lá atrás achamos que ia funcionar, mas, infelizmente, no andar do processo, concluiu que não é viável, e desistir.
porque isso também faz parte do processo de planejamento, que às vezes você planeja e o cenário muda, e você tem que ter a flexibilidade também, para, nesse momento, a parar e mudar de rumo. Isso é muito importante. Eu sabia que eu ia fugir da apresentação. Sim, nós adotamos o sistema SG Channel. Esse sistema é o sistema que o governo do Estado adquiriu. É um sistema para monitoramento dos projetos. Então, todas as atividades, todas as ações dos projetos são lançadas com datas e responsáveis. Só que esse não é o melhor dos sistemas, não. Nós adotamos esse porque o Estado adquiriu, comprou a ferramenta, enfim, a gente também fomos meio que obrigados a adotar. Existem outras ferramentas, outras soluções no mercado que promovem um acompanhamento mais racional e mais rápido e mais amigável do que esse. Mas, enfim, é o que a gente tem para monitorar esses projetos. E qual é o status assim, de maturidade que a Procuradoria-Geral do Estado hoje está em gestão? Vocês se lembram que eu falei que nós fizemos um planejamento estratégico em 2012. Quando nós assumimos em 2015, 3 anos só, nós nos deparamos com uma realidade que já não refletia mais a realidade do planejamento estratégico de 2012, porque quando começou o processo do planejamento foi lá em 2010, então isso já tinha passado 5 anos. A velocidade dos fatos, das informações, como nós vimos nas palestras da parte da manhã, fizeram, não, a gente precisa rever esse planejamento. E rever o planejamento é o que faz que ele se mantenha vivo. Quando não se revisa, quando não se revisita e ter um plano já estabelecido para isso, o nosso plano deste planejamento estratégico, desta revisão que nós fizemos, vence o ano que vem. Nós vamos ter que nos reunir e revisitar. Ver se aqueles objetivos estratégicos ainda são os objetivos estratégicos que a instituição quer perseguir para alcançar a sua missão e a sua visão, ou não. O cenário político, o cenário mudou tanto, nós fomos atropelados por outras situações que vão nos obrigar a rever, inclusive, os nossos objetivos estratégicos e talvez a nossa missão e a nossa visão, o nosso propósito enquanto instituição. Então, assim, não tenham medo de revisitar o planejamento estratégico. Ele só é vivo quando a gente revisa ele, quando a gente se mantém em contato permanente com esse plano, porque senão ele vira lá aquele negocinho que a gente bota na parede, né? Às vezes você entra em indústria, fábrica, missão, visão, aí todo mundo vê aquilo ali bonitinho, mas aquilo efetivamente não sai do papel, vira um quadro na parede. Revisitar os objetivos, revisitá-lo periodicamente através do monitoramento, que nós temos os indicadores de monitoramento dessa estratégia que vão dar a nós, que estamos na direção, dizer, olha, isso aqui não caminhou, não andou, não foi, mas foi por quê? A casa não quis? O cenário mudou? Qual é a situação? Então, isso é muito importante, você estar sempre acompanhando e já ter um plano dentro do planejamento estratégico de gestão desse instrumento. Ele ajuda, mas ele não resolve todos os problemas da instituição. Ele lhe dá o caminho, lhe dá um sentido, um propósito, mas ele, por si só, não vai resolver os problemas da instituição. Deixa eu ver. Bom, nosso escritório de projetos, que aí eu acho que é a cereja do bolo do que a gente tem feito hoje, né? As atribuições dele é assessorar a alta administração em relação aos projetos, prestar apoio e assessoramento técnico aos gerentes de projeto. Nós formamos agora uma cultura de gerentes. Nós temos colegas lá que viraram gerentes assim fantásticos. Eu tenho um analista lá de procuradoria, o Vitor, que é o melhor gerente de projeto que eu já conheci. Ele senta na mesa quando nós fazemos reunião de ponto de situação e ele dá branco em todo mundo. Cumpriu o prazo, não cumpriu, por quê? E quando é que o senhor vai entregar isso? Ah, não sei, não sei não, tem que ter uma data aqui, eu preciso ter a definição. Tudo bem, se o senhor não pode entregar, então vamos pactuar uma nova data. Então, é uma pessoa, um servidor nosso que demonstrou ter um perfil para essa atividade. Esse agora é o nosso grande desafio, formar gerentes de projeto na casa. Nós
Promovemos a gestão dos projetos, né, disseminando a metodologia, melhores práticas, padrões de gerenciamento, monitorar e consolidar as informações sobre o desempenho dos projetos estratégicos e prover informações à alta administração. E essas são as principais atribuições. Como é que é essa dinâmica, né? Aí está mais ou menos como é que funciona. O Comitê de Gestão Estratégica seria o nosso órgão máximo decisório na casa, que conta com o apoio do escritório de projetos para a tomada de decisão. O escritório de projetos ele também faz o apoio técnico, metodológico para as unidades, e as unidades fornecem as informações dos projetos, porque nós acreditamos que os especialistas são aqueles que estão na ponta, são quem melhor entende do negócio. Eu não tenho como fazer um projeto para resolver a demanda de massa do contencioso se eu não contar com a colaboração daquelas pessoas que estão no setor. São eles que entendem do negócio. Nós, aqui do escritório de projetos, vamos dar a técnica. Vamos sentar, vamos ajudar a elaborar um planejamento, vamos mapear riscos, vamos buscar o orçamento, o dinheiro, se for preciso, o sistema, mas o negócio, quem entende são eles. E eles é que precisam se debruçar e dar essas informações técnicas. A metodologia da gestão de projetos. Gente, se eu estiver rápido, vocês me falam. Vou levantar um pouquinho. Como é que acontece hoje um projeto? Tudo lá na PGE vira projeto? Não. Há uma proposição, se você tem uma ideia, né? Ela vai para... Digamos assim, é feito um feedback dessa proposição, se está dentro da metodologia, se preenche os requisitos, porque aquilo pode não ser um projeto, pode ser um processo, pode ser alteração de um processo, pode ser um plano de ação. Não necessariamente tudo será um projeto. Depois nós passamos para a fase de planejamento, entramos na execução, o encerramento e o monitoramento dos resultados. Os projetos estruturantes ou os grandes projetos da casa, a gente ainda tem uma fase que é da operação assistida, principalmente quando envolve substituição de sistema ou quando entra em operação algum sistema novo ou algum fluxo processual diferente, aí, ou a criação de uma unidade. Aí nós fazemos um período de operação assistida, que o escritório de projeto vai para dentro para monitorar mesmo como é que está a operação desses projetos. Bom, aqui eu trouxe um pouquinho do nosso portfólio, a posição é de 31 de dezembro. Aí vocês podem ver essas bolinhas aí vermelhinhas, é porque eles estão atrasados. Os verdinhos estão ok, o amarelo ainda está para iniciar, mas esse portfólio hoje são 12 projetos. Todos esses projetos eles foram priorizados em uma reunião com o comitê de gestão. Cada uma das equipes apresentou, teve apresentação com vídeo, enfim, cada um tentando vender seu peixe para entrar neste portfólio. Algumas outras ideias foram excluídas, porque não entraram no portfólio, e esses foram os 12 projetos priorizados no ano passado. Esse ano nós vamos ter uma nova rodada de priorização, e, além desses projetos, nós temos os estruturantes, que, como eu disse, não entra na priorização, porque aí é a decisão do Procurador-Geral, que são projetos que precisam ser tocados pela casa, justamente pelo nome, que são de estrutura mesmo. Essa é a nossa posição dos nossos projetos aí. Depois eu posso até, se vocês tiverem interesse, não vou fazer isso aqui agora, porque meu tempo já deve ter acabado, mas cada um deles aí a gente pode detalhar, enfim. O número 3, ele está aí vermelhinho, a Central de Recepção de Atos, a CRA, mas é um projeto muito interessante. Esse projeto é o nosso embrião da inteligência artificial hoje, da PGE. Ele faz a captura de todas as comunicações, todos os atos judiciais do Poder Judiciário para o Estado da Bahia. Eles ingressam através dessa central de recepção de atos. Só para dar um exemplo para vocês, esse setor eu dependia de 8 servidores, 8, mais a coordenadora. Hoje eu tenho uma pessoa, a coordenadora, 4 estagiários de nível médio de manhã e 4 estagiários de nível médio de tarde. O robô faz tudo. Ele recebe, ele classifica, e agora nós já estamos ensinando ele a distribuir a demanda. E, no último ponto, porque está em 60 e
poucos por cento, porque ele só vai estar concluído quando ele distribuir já sugerindo a minuta da peça. Mas isso leva tempo, porque o robô da inteligência artificial é como se fosse um bebezinho, uma criança. Criança pequena que você tem que ensinar. E ele tem que ter uma assertividade acima, a gente quer que seja acima de 99%, para que a gente possa ligar ele sem medo, porque isso aqui, um erro é um prazo que pode ser perdido, né? E um prejuízo para o Estado. Mas a assertividade dele hoje já está acima de 80%, está quase em 90% já. Essa é o nosso embrião, foi tecnologia desenvolvida pela própria PGE, colocada na metodologia de projetos, e por um desses espasmos, tipo, a pessoa que coordenava isso, vou entregar, vou embora, não suporto mais, acabou, quem vai receber os atos? O colega que dava o token, não quero dar mais meu token. E aí falei, não, peraí, vamos parar, organizar isso aqui, porque senão vai ser um caos, né? O Estado não vai ter quem receba esses atos. Aí foi criado esse portal, está vinculado ao gabinete, está comigo, e hoje todo esse trabalho é feito por uma servidora. Apenas uma servidora. Obviamente que quando ela tem, nós fizemos o treinamento de alguns backups, porque ela pode adoecer, ela sai de férias, ela pode ter uma licença, mas efetivamente é só ela que faz todo esse trabalho de recepção de atos, e são milhares de atos que a PGE recebe todos os dias. Bom, nós temos o PGE em números, que é o nosso BI, né, que nós criamos para poder acompanhar, né, o volume, não só o volume, mas também a natureza dos trabalhos das procuradorias especializadas. E aqui um detalhe, quando nós criamos esse BI, gerou um problema, porque um chefe queria olhar o do outro para saber se o seu setor trabalhava mais do que o outro, quando o número não diz quase nada. Diz muito pouco. Você não pode misturar complexidade com quantidade, são medidas diferentes. E aí eu falei, não, cada chefe vai ter acesso ao seu BI, para poder saber gerenciar a sua demanda. E só quem vai ter acesso ao BI de todas é o Procurador-Geral do Estado, porque assim ele vai poder entender o que está acontecendo na Procuradoria. E aí acabou-se a guerra. Um não fica monitorando mais o outro. Bom, aqui a gestão de pessoas, como a Ailton falou, a PGE Bahia acredita nas pessoas. Nós acreditamos que a tecnologia é uma ferramenta, mas sem as pessoas nós não vamos caminhar. E contratamos uma consultoria, estamos desenvolvendo um projeto de gestão de pessoas, que está na responsabilidade do doutor Ailton, iniciou com a doutora Zizi, e assim houve uma batalha que eu mesma não entendi. Por que tem que ter esse negócio de gestão de desempenho, arquitetura, gestão de pessoas? Sabe aquelas coisas que você começa a discutir, mas são as discussões que nos levaram. Nós contratamos hoje uma consultoria para arquitetura organizacional, que é o nosso novo desenho, e também para a gestão de desempenho. A advocacia pública ela precisa ser efetiva, não basta que a gente seja eficaz, nós precisamos ser efetiva. A sociedade hoje nos cobra isso. E tanto nos cobra que o servidor público, de uma maneira geral, está no olho do furacão. Então, nós precisamos demonstrar que somos efetivos. Bom, então, para encerrar, o nosso setor de comunicação, que está patinando, sofrido, mas o doutor Ailton já pegou aí comigo, a gente vai dar uma ajeitada. Bom, gente, é isso. Gostaria de agradecer a paciência de vocês comigo. Muito obrigada. E qualquer dúvida que vocês queiram, ou se quiser também conhecer a GESP mais de fundo, é só visitar o site da PGE Bahia, pge.ba.gov.br, lá tem o link para a GESP. Meus contatos aqui, a doutora Zizi tem, e a PGE do Rio também tem, eu estou à disposição, e muito obrigada pela paciência aí de todos e todas. Queria agradecer as palavras da Luciane. De tudo, vamos ouvir um pouquinho mais com Paula, mas o que eu percebi na PGE Bahia semana passada é isso, a cultura de gestão pegou. E queria falar isso porque, quando nós, na reunião, quando eu mostrei os nossos números de servidores, procuradores, a gente sempre eu sempre apresento achando assim, olha como eu tenho pouco. Está vendo? Eu tenho pouco. E eles estão com um quadro menor que os nossos. E entregaram tantas coisas. Então, a cultura, mais as ferramentas, a vontade, eles entregaram com economia, estão entregando com eficiência,
E, como eu disse, está ali do lado, é a gente ir lá, aprender e trazer. Então, eu só tenho a agradecer